Olá pessoal, vamos para mais uma aula de História. A gente vai dar continuidade aos governos populistas, tá certo? Então, hoje a gente vai focar um pouco mais explicando cada presidente, cada governante daquela época, tá bom? Antes de mais nada, a gente vai colocar aqui os principais partidos que existiam no período populista, tá bom? A gente tinha o partido PSD, que era Partido Social Democrático, e que tinha como seu criador Getúlio Vargas. Lembrando que em 1950, né, teve aí o retorno de Vargas. Então, volta aí, né, Vargas ter aí o poder novamente. Então, em 1950, havia um forte requisito do queremismo. A gente viu isso lá no finalzinho, né, do conteúdo que a gente viu sobre o primeiro mandato de Vargas, né? Então, quando Vargas ele volta, né, ele tem ali uma alta popularidade. Então, o PTB lançou a candidatura dele à presidência do Brasil. Ele foi beneficiado, né, e apoiado pelo Partido Social Progressista, que era o PSP. Uma curiosidade sobre essa campanha eleitoral é o fato de que Vargas não ter tido ali, recebido o apoio de Gaspar Dutra, né? Então, isso é bem curioso, né? Então, muito pelo contrário, o general passou a apoiar o principal opositor do Getúlio Vargas, que era o candidato pelo partido do PSD, que era Cristiano Machado. Aí, no entanto, né, na prática, muitos apoiadores de Cristiano Machado acabaram votando em Getúlio Vargas, né? Vargas, nessa época, obteve 48,7% dos votos. Como a Constituição de 1946 não previa um segundo turno, Vargas foi eleito presidente do Brasil de cara. Então, sua vitória por meio do voto direto confirmou o prestígio e o amor que o povo brasileiro tinha por ele naquela época, né? Então, o seu governo priorizou ampliar o processo de industrialização. Então, criou um mecanismo para conter a inflação e ampliou o controle do Estado na economia. Já no primeiro ano de governo, a inflação caiu. Houve um superávit, né, que é comercial e, no caso, levantada, né, no comercial e o crescimento do país. Porém, nos anos seguintes, os avanços foram reduzindo, principalmente pelo fato de que os Estados Unidos diminuíram aí os recursos que eram investidos no Brasil. Apesar dessas dificuldades, Vargas propôs uma modernização econômica pautada no caráter nacionalista, tá certo? Então, vários partidos surgiram no Brasil no fim do governo da era Vargas, do primeiro governo de Vargas. Lembram que ele dissolveu os partidos? Pronto. Quando acontecem as eleições em 1945, acontece a criação de outros partidos. Um deles foi a União Democrática Nacional, que tinha ali, que era antigetulista e pregava o fim da intervenção estatal na economia e nas relações de trabalho. Aqui vocês estão vendo, né, um pouco do que aconteceu aqui no governo provisório de Getúlio Vargas, né? Ele deu ali uma limitação, né, da autonomia dos estados e tudo mais, criou ali alguns ministérios, como o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Aqui a gente tem um resumo do que foi que aconteceu no primeiro mandato de Getúlio Vargas. Bom, o que vocês vão ver a seguir é um resumo, né, de tudo que a gente viu, né, das aulas anteriores. Aqui a gente vai ver, né, a Constituição de 1932,
tá certo? Que para vocês verem esse conteúdo, vocês têm que voltar no livro 2 para poder compreender. Mas aqui, até a parte que vai falar sobre o Estado Novo, é um resumo de tudo que a gente viu no governo de Vargas, tá certo? No primeiro governo. Então, vou colocar uma musiquinha para que vocês não fiquem tão entediados, mas é tudo um resuminho, tá? Para refrescar a mente de vocês. Bom, eu coloquei um resumo, né, da primeira fase do governo de Vargas. Após o governo de Vargas, a gente tem aí Eurico Gaspar Dutra, que assume a presidência do Brasil a partir de 1946, tá certo? Então, aqui eu coloquei, né, a definição do partido e também tudo que aconteceu no período do governo de Gaspar Dutra. Então, o governo de Eurico Gaspar Dutra, gente, se estendeu de 1946 até 1951 e deu início a um período conhecido como Quarta República Brasileira. Esse período iniciou-se com a deposição do governo de Getúlio, que a gente acabou de ver, e se estendeu até 1964, quando ocorreu um golpe militar. Então, um grande destaque nos anos do governo de Eurico Gaspar Dutra foram a alienação de seu governo com os Estados Unidos durante a Guerra Fria e a consequente perseguição ao comunismo no Brasil. Então, no início de 1945, como forma de contornar a oposição que sofria, Getúlio Vargas decretou um ato adicional, responsável por agendar a realização de eleições presidenciais para o fim de 1945 e por criar as condições para a organização de partidos políticos no Brasil. Vale lembrar que as eleições livres e diretas para presidente não aconteciam desde 1930, ou seja, os partidos políticos haviam sido fechados, dissolvidos lá em 1937. Então, a partir do ato adicional, passaram então a se organizar os partidos que estiverem no centro
que estiveram no centro da disputa política no Brasil durante o período da Quarta República. Então, como eu falei para vocês, né, começaram a surgir aí novos partidos. Já falei para vocês, né, da União Democrática Nacional, né, já falei, e também o PSD, que foi o Partido Democrático, né, que foi criado pelos inventores dos nomeados por Getúlio Vargas no Estado Novo, o Partido Trabalhista Brasileiro, né, o Partido Social Progressista e assim por diante. Então, o que acontece aqui? A partir desse momento, Getúlio Vargas reassume, né, quando Eurico Gaspar, né, ele sai, né, do poder. Quem reassume vai ser Getúlio. Porém, o Brasil enfrentava no campo econômico, sabe, uma política bem exportativa, ou seja, existia um incentivo à exportação de bens de consumo como forma de combater a inflação, sendo que o resultado disso foi o esvaziamento das reservas cambiais do país, o que forçou o governo a abandonar essa política de incentivo à importação. Aí o que acontece? O governo de Dutra promoveu aí alguns investimentos para a industrialização no Brasil e contribuiu para o aumento do custo de vida. Para contornar toda a situação delicada que o Brasil estava passando, foi criado aí o Plano SALT, e que o Estado determinaria, né, os investimentos públicos em algumas áreas essenciais para o desenvolvimento do país. Quais eram essas áreas? Saúde, alimentação, transporte e energia. Apesar de tudo, o governo de Dutra conseguiu uma média de crescimento bem considerável, tá certo? Porém, toda essa instabilidade gerou apenas uma insatisfação popular que fez com que abrisse as portas para que Getúlio, de forma de voto direto, né, através de uma votação direta, ele viesse a ocupar de novo a cadeira da presidência. Nesse quadro que está apresentado, a gente tem aí, né, o segundo mandato dele, que começa a partir de 1951, e o que foi que ele conseguiu fazer, né? Então, a primeira tentativa era estancar o sangramento na economia. Então, estava passando ali o Brasil por uma crise econômica e com a alta inflação. Também estava ali passando por uma crise política e grandes instabilidades, pressões de opositores e tudo mais. Então, o que acontece? A partir daí foram criadas algumas alternativas. Nesse contexto político, Vargas traz aí o nacionalismo e o liberalismo, tá certo? Então, o que acontece? O nacionalismo tem a característica de que o petróleo, tinha uma campanha chamada que o petróleo é nosso, ou seja, incentivando e valorizando uma mercadoria, né, um produto que era de origem brasileira. O liberalismo tinha ali interesses ligados a outros países estrangeiros, incluindo eles Estados Unidos, né, dentre eles Estados Unidos. Então, para vocês verem aí esse contexto. Também foi criada uma campanha em cima do petróleo, tá certo? Que o petróleo é nosso. Uma forma de valorizar, como eu falei para vocês, o produto. Em suas campanhas, Vargas prometia incentivar a industrialização no Brasil. Com isso, em 1952, foi criada, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE. Então, esse banco oferecia créditos para o desenvolvimento de novos projetos empresariais públicos e privados. Por exemplo, para a construção de estatais elétricas. Então, o governo também propôs a criação da Petrobras, como vocês já viram, e determinou que parte das receitas adquiridas com a exportação de café fosse redirecionada para os investimentos na indústria.
Então, a falta de energia elétrica no Brasil era um problema e tinha que ser superado, pois constituía-se em um dos principais fatores de atraso econômico. Então, para isso, Getúlio, em 1954, ele propôs a criação da Eletrobras. Então, era uma empresa estatal para promover a construção de usinas que gerariam, né, por sua vez, energia para a população. Porém, o posicionamento de muitas empresas estrangeiras, até de alguns parlamentares, viam aí essa política como uma ameaça. Então, com tudo isso, a Eletrobras ela só foi criada em 1961, tá certo? E instalada oficialmente em 1962. Só então o governo conseguiu pôr em prática o projeto de ampliação que faria com que todos os brasileiros tivessem energia elétrica. Além da energia elétrica, outro ponto estratégico do governo de Vargas foi atacar a exploração do petróleo no Brasil. Então, desde 1948, havia uma campanha instituída. O petróleo é nosso. Foi aquela frase que eu coloquei para vocês lá no comecinho. Que era liderada por intelectuais, militares e políticos brasileiros. Tinha o intuito de proteger a exploração do petróleo das empresas estrangeiras. Aí, em 1953, foi criada a Petrobras, estatal brasileira, que controlava a exportação do petróleo no Brasil. Mas, na madrugada do dia 24 de agosto de 1954, Getúlio tira sua própria vida. Então, após ele ter sido informado que altos comandantes militares exigiam o seu licenciamento do cargo da presidência da República, como uma condição para solucionar a crise política que o Brasil enfrentava, ele se viu ali tomado por uma grande pressão. Então, essa crise se agravava há muito tempo. Então, a partir desse momento aí, né, no dia 24 de agosto, né, de 1954, é decretado aí um luto popular. E também significava, né, o fim, né, do governo, né, de um cara que foi ídolo do povo, que caiu aí num governo popular. Aí a gente vai seguir aqui, mas também deve ressaltar que durante esse governo, né, de segundo mandato de Getúlio Vargas, ele já tinha também perdido parte do seu prestígio com relação ao seu governo, né? Então, a imprensa havia se tornado a maior opositora de Vargas, principalmente pela atuação do jornalista Carlos Lacerda, que era ligado à UDN. Então, Lacerda ele promovia uma intensa campanha contra Getúlio, incansavelmente. Então, acusando de promover uma política comunista no Brasil e tudo mais. Então, Vargas também não estava agradando a população trabalhadora. Por quê? Os sindicatos deixaram de apoiá-lo e passaram a realizar intensas greves contra o arroxo salarial. Então, na tentativa de contornar a situação, Vargas determinou que João Goulart, o Jango, né, ele assumisse o cargo de ministro do Trabalho e coordenasse uma reaproximação com os sindicatos. Então, em 1953, o ministro determinou um aumento salarial, mas isso não conseguiu promover ali a reaproximação de Jango. Então, o que foi que aconteceu? Jango foi afastado do cargo no ano de 1954. Aí, ainda nesse ano, o chefe da guarda pessoal de Vargas, Gregório Fortunato, tentou matar Carlos Lacerda. Então, nesse atentado, o jornalista sobreviveu, mas Rubens Florentino Vaz, o que acompanhava, ele acabou sendo assassinado. Então, com a morte, né, de Vargas, né, a população brasileira soube ali, né, do seu suicídio,
Os jornais e embaixadas e também políticos fizeram ali uma oposição a ele e foram atacados. As manifestações populares impediram a tomada do poder por parte dos militares. Então, Café Filho, que era o vice-presidente, assumiu então a presidência e garantiu a realização de eleições que foram acontecer ali em 1955, tá certo? Então, o governo de Café Filho, o governo, né, de Café Filho teve pouco tempo, mas sua atuação política foi imprescindível para que ocorresse a eleição de 1954, que era garantida na Constituição de 1946. Então, para concorrer a essa eleição, foram aí dois partidos, PSD e o PTB. Então, fizeram aí uma aliança e lançaram Juscelino Kubitschek como candidato à presidência da República e João Goulart como vice-presidente. Juscelino Kubitschek, também conhecido mais popularmente como JK, a política dele baseava-se no desenvolvimento econômico iniciado por Vargas. O seu slogan era o seguinte: 50 anos em 5. Então, ele pretendia apressar, né, o crescimento e a modernização do país por meio de investimentos públicos e privados, principalmente de origem estrangeira, na infraestrutura do país. Então, depois que JK venceu as eleições, no dia 31 de janeiro de 1956, né, ele e Jango assumiram o governo e propuseram um plano com 30 objetivos para os 5 anos, que naquela época eram 5 anos, né, de mandato, e tinham lá essa visão. Então, esse plano foi chamado de Plano de Metas. Então, nesse projeto, a prioridade era incrementar, né, o processo industrial e também as 4 bases nos bens de consumo. Então, para isso era necessário o aumento da exportação de fontes de energia, como o petróleo, as hidráulicas, a expansão das indústrias de aço, também indústria de cimento, automóveis, caminhões, além da construção de rodovias e ferrovias, né, entre outros investimentos. Então, houve aí um crescimento na economia brasileira. Então, as empresas estadunidenses espalharam-se pelo mundo e JK acreditava que elas poderiam trazer mais empregos e favorecer a estabilidade e a economia do Brasil. Então, ele criou aí mecanismos que favoreciam a vinda dessas empresas estrangeiras, no caso dos Estados Unidos, para o Brasil, com a isenção de impostos e a disponibilização de terrenos para que elas pudessem se instalar. De fato, em 1956 e 1960, a economia brasileira cresceu em ritmo acelerado. E a indústria avançou muito, principalmente no sudeste do Brasil. Talvez o principal mercado do crescimento acelerado da economia brasileira dessa época, né, de 1950, tenha sido a industrialização na região que corresponde hoje a Grande ABC Paulista, Santo André, São Bernardo, enfim, esses locais. Também teve aí uma visão de construir aí Brasília, transferir aí a capital do Brasil para Brasília. Então, como vocês estão vendo aí, né, a construção de estradas, né, usinas, ferrovias, né, então tudo isso foi investido nesse período da história. Dentro desse conceito, né, de plano de metas que foi instituído por JK, né, o principal objetivo era construir uma nova capital. Como eu falei para vocês, Brasília ela foi totalmente planejada. Então, esse objetivo já havia aparecido em outros discursos políticos, porém, nenhum presidente havia tirado isso do papel, né? Então, ficava tudo na imaginação. Vamos construir, mas ninguém construía. Então, o que foi que reforçou isso? Então, existiu a necessidade de retirar a capital do país do litoral, né,
e projetar o governo brasileiro em um outro local do estado. Então, além disso, a construção de uma nova capital na área mais central do país serviria de, como é que eu posso dizer? Serviria para integrar todas as regiões do Brasil. Tinha esse propósito de integrar ali todas as regiões do Brasil. Então, no dia 19 de setembro de 1956, JK sancionou uma lei que criava uma empresa de economia mista que chamava Nova Cap. Então, com isso, a cidade ela foi ali planejada, né, pelo arquiteto e urbanista Oscar Niemeyer e também Lúcio Costa. Então, eles foram ali os projetores da cidade de Brasília. E ela foi construída principalmente por imigrantes que eram nordestinos. Não sei se vocês sabem disso. Que eram chamados de candangos. Mas muitas dificuldades apareceram durante essa construção, gente. Entre elas, a falta de material. Também teve uma questão que os gastos com a obra foram superfaturados, assim, assustadores. Isso foi o resultado de, como é que se diz? Do aumento, inclusive, da dívida pública brasileira. Então, o que foi que aconteceu, né? Os bancos e organismos internacionais chegou a subir aí quase 150%. Além disso, os brasileiros enfrentavam o aumento de inflação e também, apesar do crescimento, né, e ali às vésperas de uma nova eleição, a situação econômica do país estava passando por um momento bem difícil. Então, foi aí que Jânio Quadros, né, em 1960, vem surgindo como uma proposta nova, como um novo candidato. Em termos culturais, o Brasil estava passando por grandes transições. Então a gente tem, né, o Brasil ele acaba ali se projetando, né, e criando, né, novos meios de comunicação, como a televisão, né, e outras criações. E artistas também que se destacaram nesse período da história. Bom, Jânio Quadros, né? Ele aparece aí na história nas eleições de 1960, né? Os partidos PSD e PTB mantiveram suas alianças e para a presidência da República eles lançaram a candidatura do Marechal Henrique Teixeira, que era ministro da Guerra durante o governo de Getúlio Vargas. E no outro partido, né, que era liderado por PDC, que era o Partido Democrata Cristão, indicou Jânio Quadros, tá certo? Então estava concorrendo ali o Marechal Henrique Teixeira e Jânio Quadros. Então, o que acontece? A corrida eleitoral para a vice-presidência, ao lado, né, de Henrique Teixeira, estava João Goulart. E ligado aos trabalhadores e sindicatos, né, que era visto como mais ou menos um herdeiro de Vargas, ele estava ali contando com o apoio do povo. Na outra ponta, a gente tinha Milton Campos, que era governador de Minas Gerais naquele período, e os eleitores votavam para presidente e para vice-presidente separadamente, tá certo? Então, votava
em um e depois votava no outro. Não era como hoje. Hoje você automaticamente votando no presidente, você está elegendo o vice. Então, essa forma de organização política colaborou para a população montar sua chapa. E muitos diziam que votariam em Janjan, ou seja, em Jânio Quadros, para a presidência e João Goulart para vice. A ideia ganhou força e em outubro de 1960, a maioria dos brasileiros escolheu o presidente e o vice-presidente de chapas diferentes. Olha que confusão. Então, Jânio Quadros tomou ali medidas bem polêmicas em relação à política e à economia do Brasil. Apesar de defender uma política externa independente, promoveu ali a reaproximação com o FMI e adotou uma política de austeridade fiscal, que era voltada para uma redução ao déficit público. Então, no caso, ela se dividia em uma política externa, a política externa e a economia. Aí eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 449 e tem lá destacado direitinho como funcionava cada uma disso. Então, tem algumas proibições aí que ele vai colocar, né? Bom, Jânio Quadros, ele tentava trazer ali uma política renovada. E ele falava que ia varrer a corrupção do país. A gente tinha ali duas políticas, tá certo, gente? A gente tinha uma política interna, que tinha um caráter conservador econômico, que fazia o quê? Que congelava os salários, tinha ali um corte de subsídios para o trigo e o petróleo e uma alta inflação. E a política externa independente, né, reatou ali as relações diplomáticas com a URSS, com a China e com Cuba. E condenou ali o Ernesto Che Guevara, que estava ali dentro da política cubana, né, expandindo o comunismo por outros países. E no fim das contas, as duas políticas elas não se aliavam. Então era um problema vivo na questão política brasileira, certo? Então, assim, em agosto de 1961, pouco mais de 7 meses do governo de Jânio Quadros, ele renunciou. Então, assim, muitos historiadores afirmam que essa atitude dele, ele buscava ali criar um movimento popular que reconduzisse ao poder, que o reconduzisse ao poder e com isso ele conquistar mais poderes para governar sem depender tanto do Congresso. Então, na prática, a sua renúncia foi uma estratégia, né? Apesar de ter sido movida por forças ocultas, né, como declara o repórter da época que fez a sua reportagem da renúncia, essa questão dele foi uma questão pensada. Mas o que acontece aí? Com toda essa crise acontecendo ali, com a renúncia de Jânio Quadros, João Goulart, conhecido como Jango, deveria assumir a presidência da República. No entanto, apesar de ter uma imagem muito positiva entre a classe operária e os sindicatos, os membros da elite econômica e da política brasileira o viam com uma certa, com uma certa resistência, né? Então, o que acontece? Preocupados com o governo nas mãos de Jango, as forças militares começaram a tramar para que ele não pudesse assumir o governo. Então, gente, nesse momento, Jango ele estava em viagem. Então, o que aconteceu? As forças armadas tentaram ocupar o seu lugar. No entanto, no Rio Grande do Sul, ocorreu uma campanha da legalidade, que era liderada por Leonel Brizola. Procurava ali garantir a posse de Jango. Então, a solução encontrada para assegurar a posse de Jango seria diminuir seus poderes
pela adoção do parlamentarismo, que reduziria consideravelmente a ação do presidente. Então, ainda de acordo com essa proposta, a população deveria ser consultada em 1965 sobre a permanência ou não desse parlamento. O que aconteceu? O Congresso Nacional oficializou, né, um tal de Ranieri Mazzali, presidente da Câmara dos Deputados, como presidente provisório, e graças à campanha promovida pelo PTB e pelos sindicatos ligados a Jango, a consulta popular foi antecipada em 2 anos. Então, o presidencialismo venceu e Jango tornou-se, então, o presidente do Brasil. Aí a gente vai ver agora o governo de João Goulart. Jango e João Goulart são a mesma pessoa. Então, ele tem um discurso com um apelo bem popular. Por isso, ele era apoiado pelas classes mais pobres e pelos camponeses. Então, o trabalho rural tornou-se uma grande preocupação de seu governo. Então, ao assumir em 1963, né, ele instituiu ali o Estatuto do Trabalhador Rural. Que era isso? Era uma garantia, né, em que fazia com que houvesse um registro em carteira, né, que você realmente era um trabalhador rural. Então, era como se fosse uma regulamentação de jornada de trabalho. E aí você teria direito a salário mínimo, a repouso, a férias e tudo mais. Então, a organização destes trabalhadores teve como consequência a formulação de uma proposta de reforma agrária. Então, essa reforma agrária tinha que existir para garantir o acesso à terra a milhares de trabalhadores rurais, que veio para regulamentar e, na verdade, a questão de reforma agrária a gente tem até hoje, né, colocada. Aqui eu tenho algumas reformas de base, né, que foram feitas, né, nesse período. E a gente tem aqui, né, que o país, depois de tudo isso, vivia uma situação bem crítica e agravou-se e começaram também a circular rumores que os militares planejavam intervir na política e derrubar João Goulart. Então, a radicação de grupos políticos se intensificou até que, no dia 31 de março de 1964, aconteceu um golpe, né, que foi por muitas vezes anunciado. Mas, dessa vez, ele realmente ocorreu. Então, João Goulart, ele foi deposto do poder pelos militares e seguiu aí para um exílio no Uruguai. E é nesse momento que o Brasil começa a viver, né, governado por militares. Então, a partir desse momento, o Brasil, ele passa a viver aí uma ditadura militar. Ok? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Sei que a aula ficou um pouco longa, o assunto ele é bem complicadinho mesmo, mas a gente vai, ao longo do decorrer das aulas, a gente vai tirando nossas dúvidas, tá certo? Não se preocupem. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.